O Império Romano conquistou grande território durante seu auge, aniquilando povos ou assimilando-os ao seu domínio. As táticas de batalha romana organizada davam-lhes vantagem contra os invadidos, que em sua maioria eram tribos de agricultores ou cidades que não tinham organização militar e exército. E quando sobreviviam à conquista, esses povos eram subjugados por elevados tributos ao império e, às vezes, para além de perderem suas casas e posses, viravam escravos em suas próprias terras. Por vezes, os romanos encontravam em alguns povos homens e mulheres que não aceitavam a opressão, e assim nascia um líder que causava dor de cabeça aos romanos. Uma delas fez um estrago tremendo no domínio romano na Grã-Bretanha e é reverenciada até os dias atuais. Olá, você está no canal Lendas e Legados. Se gosta de conteúdos assim, ajude o canal deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Quer ver vídeos interessantes? Faça sugestões nos comentários. Nos ajude a crescer. Boadiceia, também conhecida como Boudica, Buduíca ou Bonduca, foi uma rainha celta que liderou os Icenos, juntamente com outras tribos como os Trinovantes, em um levante contra as forças romanas que ocupavam a Grã-Bretanha em 60 e 61 durante o reinado do imperador Nero. Estes eventos foram relatados por dois historiadores, Tácito e Dião Cássio. O historiador Dião Cássio diz sobre Boadiceia: Boadiceia era alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava seus joelhos. Usava um colar dourado composto por ornamentos, uma veste multicolorida e, sobre esta, um casaco grosso preso por um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos os que lhe deitassem os olhos. Cássio relata ainda que ela cometeu todo tipo de atrocidade em nome de uma deusa chamada Andraste, que seria a equivalente britânica de Vitória, deusa romana. Boadiceia era casada com Prasutagus, o rei dos Icenos, que havia feito um trato com os romanos, tornando-se aliado do império. O problema começou quando Prasutagus, em leito de morte, deixou um testamento, fazendo o imperador romano Nero co-herdeiro com as suas filhas de seu considerável reino e riqueza. Na esperança de obter o favor dos romanos, ele esperava, com essa estratégia, manter seu reino e casa livres de ataques. Mas não. Infelizmente, o governador romano da Grã-Bretanha naquela época era Suetônio Paulino, que tinha outras ideias sobre o assunto de terras e propriedades. Após a morte de Prasutagus, suas terras e sua casa foram saqueadas pelos oficiais romanos e seus escravos. Quando os icenos protestaram contra tal absurdo, na pessoa de sua rainha viúva Boadiceia, e não satisfeito em tomar todas as propriedades e terras, Suetônio fez com que a viúva de Prasutagus fosse açoitada publicamente e suas filhas foram estupradas por escravos romanos. Outros chefes essênios sofreram da mesma forma e suas famílias foram tratadas como escravas. Não é de se surpreender que esses ultrajes tenham levado os essênios
os Trinovantes e outras tribos a se rebelarem contra os romanos. Boadiceia, revoltada com o tratamento dado pelos romanos, começou uma revolta, unindo os povos próximos de sua cidade para lutar pela libertação do jugo romano. Boadiceia e as suas filhas percorreram em sua carruagem por todas as tribos antes da batalha, exortando-as a serem corajosas. Ela chorou dizendo que era descendente de homens poderosos, mas estava lutando como uma pessoa comum por sua liberdade perdida, seu corpo machucado e suas filhas indignadas. Talvez como provocação aos homens de suas fileiras, disse que ela lhes pediu que considerassem o seguinte, abre aspas, vencer a batalha ou perecer. É isso que eu, uma mulher, farei. Vocês, homens, podem viver a escravidão se quiserem. Fecha aspas. Eles chegaram a tomar e massacrar algumas cidades que estavam sob o controle do Império Romano. Os britânicos inicialmente tiveram grande sucesso. Eles capturaram o odiado assentamento romano de Camaloduno, hoje Colchester, e a divisão romana foi derrotada. O agente imperial fugiu para a Gália. Boudica e os seus aliados não deram trégua nas suas vitórias, e quando Londínio, atual Londres, e Verulamium, St. Albans, foram atacados, os defensores fugiram e as cidades foram saqueadas e queimadas. Os revoltados britânicos até profanaram os cemitérios romanos, mutilando estátuas e quebrando lápides. Algumas dessas estátuas mutiladas podem ser vistas hoje no Museu de Colchester. Depois de algumas perdas, o exército romano se reorganizou e atraiu os rebeldes liderados por Boadiceia, que tinham o maior número, para um terreno adequado às táticas militares romanas. O historiador romano Tácito, em seus Anais de Roma, dá um relato muito vívido da batalha final, que foi travada nas Midlands da Inglaterra, possivelmente no lugar chamado Manchester, em 61 d.C. Depois de algumas perdas, finalmente Suetônio, que havia feito uma retirada tática, fugido com suas tropas para a relativa segurança da zona militar romana, decidiu desafiar Boudica. Ele reuniu um exército de 10.000 regulares e auxiliares, cuja espinha dorsal era formada pela 14ª Legião. Os britânicos atacaram, aglomerando-se na linha defensiva romana. A ordem foi dada e uma saraivada de vários milhares de dardos romanos pesados foi lançado contra o avanço dos bretões, seguida rapidamente por uma segunda saraivada. Os britânicos, levemente armados, devem ter sofrido baixas massivas nos primeiros minutos da batalha. Os romanos avançaram para matar, atacando em formação compacta e esfaqueando com suas espadas curtas. Os britânicos agora tinham poucas chances. Com tantos deles envolvidos na batalha, é provável que suas fileiras concentradas trabalhassem contra eles, restringindo seus movimentos, de modo que não pudessem usar suas espadas longas com eficácia. Para garantir o sucesso, a cavalaria romana foi libertada, o que prontamente cercou o inimigo e começou a matança pela retaguarda. Num banho de sangue, Tácito registra que 80.000 britânicos, homens, mulheres e crianças foram mortos.
As perdas romanas totalizaram 400 mortos, com um número um pouco maior de feridos. Boudica não foi morta na batalha, mas preferiu envenenar-se a ser capturada viva pelos romanos. De acordo com o historiador Tácito, após a derrota da rebelião, Boudica se matou ingerindo veneno. Contudo, segundo Dião Cássio, ela teria adoecido e morrido naturalmente. A Grã-Bretanha produziu muitos guerreiros nobres e ferozes ao longo dos tempos que lutaram para manter seu país livre. Mas houve essa senhora formidável na história cujo nome nunca será esquecido. A Rainha Boudica, ou Boadiceia, como é mais comumente chamada. Boadiceia garantiu um lugar especial na história popular britânica, lembrada por sua coragem. A rainha guerreira que lutou contra o poder de Roma. E de certa forma, ela conseguiu sua vingança, pois em 1902, uma estátua de bronze dela cavalgando alto em sua carruagem com suas filhas, projetada por Thomas Thornycroft, foi colocada na margem do Tâmisa, próximo às casas do parlamento, na antiga capital romana da Grã-Bretanha, Londínio, o máximo em poder feminino. A fama de Boadiceia tomou proporções lendárias na Grã-Bretanha e a Rainha Vitória foi vista como sua equivalente em termos de grandeza. A Rainha Vitória gostava tanto da história de Boudica que poemas foram escritos sobre ela por Lord Tennyson. Navios de guerra receberam seu nome e essa estátua em sua homenagem foi erguida em Londres. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.